Pesquisa eleitoral que acaba de chegar, Real Time Big Data, traz cenários das eleições desse ano, da corrida presidencial, da visão dos eleitores do Pará. Vamos aos números? No primeiro turno, o presidente Lula lidera as intenções de voto. Lula aparece à frente com 43%, seguido de Flávio Bolsonaro com 33%. Renan Santos e Ronaldo Caiado somam 2% cada. Romeu Zema, 1%. Aí na sua tela, os números, Lula liderando com 43%, Flávio 33% e temos Renan Santos, Ronaldo Caiado com 2% cada, Romeu Zema 1%. Na outra tela, aparece o nome de Augusto Cury, também pontuando com 1%, e os outros nomes apresentados pontuaram 1%. 8% votariam branco ou nulo, 9% não sabem ou não responderam. No eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 45% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 36%. Brancos e nulos são 9%, não sabe ou não responderam são 10%. E aí o levantamento também analisou os cenários da disputa pelo governo do estado do Pará. Cenário de primeiro turno, temos a Hannah Gassan com 31%, Dr. Daniel com 29%, Mário Couto 12%, Araceli Lemos 4%. Na outra tela, também temos o nome do Kleber Rabelo, com 1%, Raquel Brício não pontuou, brancos e nulos são 7%, não sabe ou não responderam 16%. No eventual segundo turno, entre Hannah e Dr. Daniel, temos o seguinte cenário. Dr. Daniel com 38%, Hannah com 36%, ou seja, um empate dentro da margem de erro. Brancos e nulos são 12%, não sabem ou não responderam são 14%. Temos também aqui um recorte sobre a disputa ao Senado pelo estado do Pará. Hélder Barbalho, ex-governador, aparece na liderança com 40%. Temos Éder Mauro com 16%, Celso Sabino, que foi ministro do governo Lula, com 12%, Zequinha Marinho, 11%. Chicão Melo soma 10%, Breno Guimarães, Gisele Freitas e Lívia Noronha, 1% cada. Gal Leite e Marcelino Conte de Souza não pontuaram. 3% votariam branco ou nulo, outros 5% não sabem ou não responderam. Pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do estado do Pará entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Levantamento realizado com recursos do próprio Instituto e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Bora para análise com esses números em mente aqui, já acionando o Theo Cury para essa conversa conosco. Theo, aí é meu estado, né? Então vai ser muito difícil porque para mim tudo cabe em análise, mas vamos aí nacionalizar, trazer um pouco dessa disputa presidencial para a região norte do Brasil. Temos a liderança do presidente Lula, inclusive num cenário de segundo turno, né? A gente coloca aqui em tela mais uma vez os números para a nossa conversa com o Theo, ilustrando o desempenho dos nomes apresentados nesse levantamento. Aqui é cenário de segundo turno, Lula com 45%, Flávio Bolsonaro com 36%. Theo. O Pará é um dos estados em que o presidente Lula tem uma margem ampla com relação ao senador Flávio Bolsonaro. A gente vê, em muitos casos, ou um empate técnico ou uma diferença um pouco menor entre o presidente da República e o senador Flávio Bolsonaro nas disputas. O estado do Pará é um estado que mostra uma diferença bastante clara entre eles, para além da margem de erro, e com uma vitória tranquila do presidente, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Obviamente, tudo ainda em aberto, tem muito chão pela frente, mas mostra uma preferência do eleitorado ao presidente da República. E aí entender o quanto que o alinhamento de Hélder Barbalho com o atual governo favorece o presidente Lula nesse momento. Quando a gente olha Hélder Barbalho, está com 40% das intenções de voto para o Senado. Ele era o governador do estado, o irmão dele foi ministro das cidades, Jader Filho, inclusive agora também está se candidatando. Então, o quanto que esse alinhamento de Hélder Barbalho, que tem uma grande aprovação junto ao eleitorado do estado do Pará,
favorece o desempenho do presidente Lula. Exato, os dois estão colados, né, nessa boa avaliação. Você vê o Helder Barbalho, se eu não me engano, com 40%. Quem está mais próximo dele, o Éder Mauro está com 13%, 12%. Então você vê uma diferença mais de 3 vezes o que o segundo colocado tem, e ainda uma dificuldade muito grande do Celso Sabino. Foi ministro do governo do presidente Lula, foi ministro do turismo, estava ali durante a Conferência do Clima, foi inclusive o grande marco que ele queria deixar como ministro do turismo. Depois teve toda uma treta partidária com a União Brasil, teve de deixar o cargo de ministro do turismo e ainda não conseguiu um percentual suficiente para eventualmente conseguir essa segunda vaga ao Senado Federal, lembrando que são 2 as vagas. E aqui ainda tudo embolado na disputa pelo governo do estado, com a candidata do então governador ainda sentindo uma dificuldade. A Hanna era vice de Helder Barbalho, mas está com esse cenário ainda, encarando o empate técnico com vantagem numérica para o adversário, o doutor Daniel, cenário de segundo turno. E se eu não me engano, no primeiro turno ela está à frente, mas perdendo no segundo turno dentro da margem de erro. Bem, cenário eleitoral do estado do Pará, também vamos falar mais sobre eleições. Um outro cenário aqui que o Theo Cury vai trazer para a gente, olhando para o Rio de Janeiro. O ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, desistiu de concorrer ao Senado. Aliado de Flávio Bolsonaro, o segundo que desiste de disputar uma vaga no Senado do Rio de Janeiro. O que está acontecendo, hein, Theo? O que está acontecendo é que ele foi alvo da Polícia Federal, de uma operação da Polícia Federal. Foi preso nessa operação por carregar um fuzil, uma arma que ele não tinha posse nem porte para carregar, não pertencia sequer a ele. Foi encontrado num dos veículos em que ele estava, foi preso pela Polícia Federal, na sequência foi colocado em liberdade por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem autorizou a deflagração dessa operação contra, entre outras pessoas, ele que foi prefeito de Belford Roxo, deputado estadual, e desistiu da candidatura ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro. Importante esse movimento, porque era um candidato ao Senado que tinha o apoio do Flávio Bolsonaro, não à toa. A mãe do Flávio Bolsonaro seria suplente na chapa com ele, então tinha uma confiança muito grande do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, na candidatura do Márcio Canella, e ontem ele sacramenta a desistência depois dessa operação da Polícia Federal. Ele vai focar na reeleição para deputado estadual pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É o segundo nome próximo do Flávio Bolsonaro que desiste de disputar o Senado Federal. O primeiro havia sido o Cláudio Castro, ex-governador do Rio, também depois de 2 deflagrações de operação da Polícia Federal contra ele. E para a gente encerrar aqui nosso papo de eleições com o Theo Cury, por falar em desistências, tivemos a definição do que será a disputa pelo governo de Minas Gerais. Na verdade, a definição da ausência de um nome. Senador Cleitinho, temos até a imagem, publicou um vídeo muito emocionado dizendo que, olha, está liderando nas pesquisas de intenção de voto por lá, viu? Mas, mesmo liderando nas pesquisas, não vai concorrer ao governo de Minas Gerais, e traz ali uma justificativa, inclusive fazendo menção à perda do irmão, o irmão que morreu recentemente vítima de câncer. Exato, é a novela do Cleitinho que agora termina, ao que tudo indica, com essa desistência dele. Ele é senador, pode continuar no Senado mais alguns anos e vai continuar, não vai precisar deixar a vaga dele lá no Senado Federal. Ele que lidera em todos os cenários a corrida pelo governo do estado de Minas Gerais. Aparece, inclusive, com uma folga grande com relação aos outros candidatos. Vou chamar a atenção para o vídeo que a gente já está vendo aqui em tela. Inclusive, a gente vai colocar já a imagem em destaque para você, para melhor visualização, inclusive. Tá aí, olha, ele é extremamente emocionado e ao lado do Marcos Pereira, o que também traz aí um simbolismo político do que estava acontecendo na relação entre os dois. Simbolismo muito grande, Carol. Eles estavam trocando estocadas públicas ao longo dos últimos meses. Um disse que não tinha 100% de confiança no outro, o outro disse que o senador não tinha ali uma definição muito clara do que ele queria para a vida política dele. Aí, mais recentemente, o senador faltou
no evento justamente por conta, havia sido muito recente a morte do irmão dele. Marcos Pereira contou aqui pra gente aqui na CNN que ele havia perdido o timing da disputa ao governo do estado de Minas Gerais e isso coloca, pelo menos nesse momento, um fim a essa iniciativa dele na busca pelo governo do estado de Minas. E aí abre, obviamente, uma indefinição completo ali com o Partido dos Trabalhadores, PDT, todo mundo tentando preencher esse espaço com a ausência dele nas urnas esse ano. Até porque, numa pesquisa espontânea, o número de indecisos é grande. 88%, se não me engano. É Theo Cury, falando sobre política e eleições aqui com a gente. Valeu, Theo. Até já. Valeu, Carol.